Material é aquilo que se gasta, é aquilo que é insumo, e aquilo que é transformado. É aquilo que é manufaturado, é aquilo que entra A e se transforma em B. Não só como produto, mas também como insumo para máquinas, por exemplo, combustível, por exemplo, matéria-prima, por exemplo. A pergunta aqui é muito simples, né? A matéria-prima veio como deveria estar, como deveria ser, né? Ela está conforme, a matéria-prima veio do jeito certo, no momento certo, do jeito certo, com a qualidade certa. Então aqui é uma pergunta, é um questionamento do que veio antes de você pegar para fazer. Então é antes do seu método na máquina mão de obra, o que você gera como insumo, o que você consome, né? O que você consome como insumo está correto, né? Um exemplo clássico é carro, por exemplo, combustível adulterado. Às vezes você acha que o problema está no motor, às vezes você acha que o problema é do usuário, da mão de obra, da pessoa que dirige propriamente. Às vezes você acha que o problema é na máquina, é no veículo, mas não. O que estava adulterado era o material, era o combustível. Ele tinha água, um exemplo propriamente, ele tinha água lá. E tendo água lá, o material está adulterado. E aí você se questionou. Por quê? Em outro lugar nenhum você se questiona o material. Aqui você parou. Realmente, o que eu gasto como insumo pode ser que não veio da qualidade. Não só que não só veio, né? Porque aí você sempre colocar a responsabilidade em quem te entregou. Mas você armazenou o material no local certo, né? Às vezes você coloca o material em lugar que não tem cobertura, por exemplo, choveu, molhou, aquele insumo ficou adulterado, na hora de você utilizar, deu um resultado diferente do seu esperado, justamente pela armazenagem, pegou sol, em algum tipo de intemperismo, alguma coisa, o material ficou adulterado, né? Ou utilizou uma quantidade de material maior ou menor, né? Trocou de fornecedor. Então existem várias perguntas que você deve fazer perante o material, caso o seu problema, a sua não conformidade esteja relacionada a alguma coisa que utilize material propriamente. E por último, aqui para finalizar, é o meio ambiente. É aquilo que vem de fora, é aquilo que é inerente ao local, né? Geograficamente, por exemplo, temperatura, pressão, choveu, não só climática, mas a umidade, aquilo que vem de fora, né? Não está inerente ao seu método, não é a sua máquina, não é a pessoa que faz, não é material, não é medida, é algum agente externo que possa ter interferido no seu resultado, porque isso a gente convive, a gente faz as coisas no meio ambiente, né? E pode ser que choveu com vento hoje, pode ser que fez muito sol hoje, pode ser que aconteceu alguma coisa que o meio ambiente, né, ele interferiu. Não só o ambiente interferiu o processo, mas o processo também interferiu o meio ambiente, né? Pode ser que derramou óleo em algum lugar, né? O óleo escorreu num lugar apropriado. Então você interferiu no meio ambiente. Você não entenda meio ambiente como natureza, provavelmente, mas é o local, aquilo que está, aquilo que a gente no espacial, né? Espacial e temporal, propriamente. É aquilo que vem de fora, aquilo que não é nada disso, aquilo que, por surpresa, uma chuva de granizo, por exemplo, né? É o meio ambiente atuando. Por quê? Porque uma chuva de granizo não tem como você prever no seu método. Ele não faz parte de máquina nenhuma. A sua mão de obra não faz a menor ideia do que é isso. Não é material, porque você não utiliza nada. Você não mede uma chuva de granizo. Ela simplesmente veio. Porque a chuva de granizo é um fenômeno natural que acontece, né? Em algumas determinadas regiões com mais frequências e outras não. Mas acontece e ela pode, de fato, interferir na sua atividade. Por exemplo, numa fábrica de veículos, um estacionamento, imagina, de veículos novos, veículos prontos, veículos acabados, acontece uma chuva de granizo, né? E amassa tudo, né?
Então, qual que é a causa? A causa está no meio ambiente, que é uma chuva de granizo que aconteceu no dia tal, assim, assim, assado, e foi assim que aconteceu. Claro, tem um método que pode suportar o meio ambiente, por isso que eu falo que o método ele é fundamental, se eu cobrir o pátio inteiro, né? E aí, a análise se é viável ou não, né? Ela é feita com outro tipo de ferramenta. Aqui é uma identificação de causas. Aqui você vai saber o porquê. A pergunta é por quê? Por que a causa fez o efeito? Então, se você quiser o efeito, saber qual é a causa, você pergunta por quê. Por quê? Por quê? Se o método tem a ver, a máquina, a mão de obra, a medida, o material e meio ambiente, a pergunta sempre é por quê? Por quê? Só para fechar, é possível você, em alguns casos, né, destrinchar a causa perguntando por quê novamente, né? Falando já do porquê, mas a gente vai explicar esse porquê em uma outra ferramenta. Mas é possível. Às vezes choveu granizo. A pergunta é por que choveu granizo? Se você não consegue nenhuma resposta, que a resposta ela foge das suas mãos, né? Porque você não é um especialista em meteorologia, você parou por aí. Mas se você conseguir dar uma resposta plausível, que faz sentido, né? Você pode escrever, aconteceu isso, isso, aquilo. Por que aconteceu aquilo e aquilo outro? Exemplo, a máquina... a máquina ela enferrujou, por exemplo, uma empilhadeira enferrujou, mas eu guardo a empilhadeira num lugar fechado, né? Imagina, máquina, empilhadeira enferrujada, e eu vou olhar onde que ela fica, e um lugar fechado, mas quando eu olho para cima tem uma goteira, né? O telhado está furado, e aí quando chove a goteira cai. Então a empilhadeira está enferrujada. Por quê? Porque tem uma goteira no teto. Por mais que a goteira do teto não seja máquina, né? Por mais que a goteira do teto não seja máquina, a empilhadeira foi a primeira resposta da máquina. E aí as outras respostas são apenas causas secundárias, ou na verdade são causas primárias, né? Porque vem primeiro, mas são causas que não dependem mais da máquina, mas sim da empilhadeira. Então é possível você perguntar por quê em todas elas. Mas a gente vai explicar esse porquê em uma outra ferramenta. Espero que o Ishikawa esteja um pouco mais claro. É um universo, né, que pode ser explorado. Eu comentei aqui algumas gatilhos, algumas facilidades, né, alguns detalhes, né, de quem já viveu bastante essa ferramenta. Se tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, entre em contato com a gente esclarece também. Espero que tenham gostado da aula e fique atento para os outros segredos também do engenheiro de produção. Valeu, obrigado.